Vamos ver. Daniel, você que está sempre com a gente aqui. Vamos ver se vai. Oi, Daniel, tudo bem? Ei, Mauro, bom dia. A internet hoje aqui tá danada, viu? Tô vendo. Se firma, porque... Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos ver se vai dar. Aqui, com alegria, trago Maria Tereza Corujo, Teca, para participar da conversa. Maria Tereza, como está você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Bom dia. Eu estou muito horrorizado, sabe, Maria Tereza? Tenho conversado com o Daniel algumas vezes e tenho lido as notícias por aí com o que está acontecendo em Minas Gerais. Não sei se a gente teve uma ofensiva tão aberta contra o meio ambiente aí em Minas como o que nós estamos assistindo agora. Esse fim de semana fiquei chocado. Foi uma convergência com a vinda de vocês aqui. A situação lá é assim: o chefe do Ministério Público de Minas Gerais, gente, não é um promotor, não é um procurador qualquer. O chefe do Ministério Público de Minas Gerais, procurador-geral Jarba Soares Júnior, anda de carona com um empresário que é conhecido por destruir o meio ambiente de Minas Gerais, especialmente das serras mineiras. Não só ele anda, o assunto foi denunciado lá pelo UOL semanas atrás, como tem a cara de pau de sair em defesa do empresário e do direito dele de pegar carona no jatinho desse empresário. Essa história é um dos grandes escândalos de Minas Gerais, né, Teca? Sim, é um dos maiores escândalos de Minas Gerais, inclusive porque esse empresário... Ele está, inclusive, envolvido em inquéritos criminais por tráfico de influência, de interesses, né? Relações de interesses, e, inclusive, ele é dono de uma mineradora que chegou a fazer lavra clandestina na Serra do Curral. Então, e a gente escutar o procurador, depois de ser divulgado esse escândalo, fazer falas e defender esse empresário, meio que dizendo que ele é inocente, realmente a gente está aqui numa situação também em relação aos órgãos que deveriam ser de controle completamente a pé. É uma situação grave em Minas Gerais, fora tantas outras que o Daniel vem trazendo. É isso. Daniel, quer entrar nesse assunto? Estamos com dificuldade mesmo. Estamos com dificuldade com a conexão do Daniel, ele não está... Enquanto o Daniel não chega, só para dizer que envolve outras instâncias também, Daniel, nós aqui em Minas, nós temos inclusive um ex-secretário de Estado do Meio Ambiente, o Adriano Magalhães Chaves, que foi 3 anos e meio, e ele também foi descoberto em investigações que ele fazia tráfico de interesses e influência a favor do Eike Batista, da MMX. Ele chegou a responder em crédito criminal, foi condenado, lógico, não ficou preso naquelas questões que existem de possibilidades de trocas, mas a realidade em Minas passa por muitos esquemas desse tipo. Uhum. Maria Tereza, há uma grande ofensiva com apoio do governador, né, do Zema, contra as serras mineiras, contra os minérios do Estado e de consolidar situações dramáticas com essas barragens todas que ameaçam, não uma, ameaçam várias cidades aí de Minas Gerais, não é? Sim, são aqui no chamado quadrilátero, que nós chamamos aquífero e ferrífero, são mais de 200 barragens de rejeito, estruturas com rejeito. 200? E realmente... 200? 200 e tal, de vários tamanhos, vários nomes que são dados, mas temos um mapa que depois o Daniel pode te enviar para uma hora você colocar de conhecimento dos seus fãs, né, desse programa e das pessoas que acompanham as situações no Brasil. É assustador, e é nesse território que aconteceram os 2 rompimentos. E é nesse território que a gente viu o governo Zema, dentro daquele dinheirão da Vale, que deveria ser para, de alguma forma, compensar, se é que é compensável, os impactos que a Vale fez
com o rompimento em Brumadinho, eles conseguiram inserir desse dinheiro, fazer um plano estadual da mineração, Mauro. E o plano estadual da mineração, baseado, eles colocam, de 3 territórios minerários, e um deles é o quadrilátero, ou seja, dinheiro da empresa que causou o crime e que matou 272 seres humanos, fora a devastação da biodiversidade do Rio Paraupeba e da vida das pessoas, foi inserido num acordo bilionário, lógico, assinado também por Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria, onde o governo colocou os recursos para fazer um plano estadual da mineração em 3 territórios de Minas, inclusive o quadrilátero. E quando a gente leu os documentos, é para fomentar a atividade minerária nesses territórios e também no norte de Minas. Então, assim, é assustador, é aterrador as consequências para Minas Gerais de tudo que está acontecendo atualmente e nos últimos anos para cá. Agora o Daniel voltou. Daniel. Vamos ver, vamos lá. Eu estou te ouvindo aqui, Teca, e a única expressão que eu consigo, Mauro, para representar essas pessoas são mercadores da morte, sabe? Isso que Teca está dizendo. Você usar a verba que é separada, destinada para reparação, para produzir mineração, mas essa mineração mortal, essa mineração que devasta territórios, são mercadores da morte, sabe? Por exemplo, ir lá para a Nasdaq, ir para a Bolsa de Valores de Nova York, fazer aquela propaganda, que é uma propaganda espúria, que é uma propaganda, que é uma falácia. O que ele está dizendo, chamando de Vale do Lítio, isso é para fazer uma metáfora com o Vale do Silício, que é simplesmente o território. Opa, não tá difícil. O Daniel não tá conseguindo. Tereza, pega de onde ele parou aí, por favor. Eu não conheço bem a situação do Vale do Silício, mas em relação ao Vale do Lítio, realmente, o governador Zema foi para Nova York e atrelado a ele com uma comitiva, né, que não sabemos quem foi todo mundo, e fazendo essa entrega e essa venda do território do Vale do Jequitinhonha, que já tem várias questões graves, inclusive de acesso à água, para um projeto que só interessa realmente aos interesses minerários, no caso do lítio. Não se está falando, por exemplo, se aquele território realmente tem condições de sustentabilidade em relação à natureza e à água, com um projeto dessa magnitude. Então, ele foi vender e entregar de mão beijada a companhias internacionais mais um território de Minas Gerais sem ter qualquer avaliação na questão desse território em termos de sustentabilidade, que é um velho problema e permanente problema, e não é só em Minas Gerais, é no Brasil. Você tem reportado várias situações, isso que diante da situação grave de emergência climática, está mais do que comprovado que vão acontecer cada vez mais situações, inclusive de prejuízo econômico e principalmente social. Como é que isso está sendo feito pelos nossos governantes sem considerar todo esse momento do planeta Terra? Então, nós, quando o Mauro traz essas expressões de questão de projetos de morte, porque é o que está em jogo, porque tem a ver com a sustentabilidade, Mauro. Nós já estamos sendo alvo em muitos territórios do Brasil de graves situações, não só de morte de pessoas, mas de falta de acesso à água, de questões de escassez cada vez vão ser mais complexas e continua se decidindo pelos empreendimentos de pura extração de commodities para exportação. Não faz o menor sentido. Por que a mineração continua sendo considerada, Mauro, utilidade pública, com o decreto de Vargas de 1941? Qual é o sentido utilidade pública? Com tudo que nós temos na ponta do lápis em termos de dívidas bilionárias de impostos, isenção bilionária de impostos, igual foi divulgado agora, né, o relatório sobre
as isenções e os benefícios que a Vale recebeu na Amazônia, né, no governo anterior. Ou seja, não tem o menor sentido o que está acontecendo, porque não faz sentido nem econômico. Para um PIB no Brasil de cerca de 4%. Não faz o menor sentido de nenhuma forma esse modelo econômico. Então, Minas Gerais, onde tem todos esses minerais, ela tem sido alvo e nós vivemos aqui uma situação assinando embaixo futuras tragédias, viu? As permanentes tragédias. Eu queria encerrar esse pedaço dizendo, voltando à questão dos nossos órgãos de controle, tem uma barragem acima de Raposos, em Nova Lima, que em caso de rompimento, e aí tem cianeto, tem produtos tóxicos, que é mineração de ouro, da AngloGold Ashanti, que Raposos, com milhares de pessoas na sua área, junto ao Rio das Velhas, elas estão na zona de autossalvamento dessa barragem. Pois, pasme, Mauro e Brasil, o Ministério Público entrou com uma ação, porque está comprovado que essa AngloGold Ashanti negociou, similar à Vale em Brumadinho, um laudo de estabilidade dessa estrutura, e o juiz que recebeu não concedeu a liminar de suspender as atividades, alegando que isso vai atrapalhar a economia do município de Nova Lima. O que nós temos aqui, Mauro e Brasil, de decisões do judiciário baseadas nos interesses econômicos da mineração e com possíveis repercussões em novas tragédias motivadas pela mineração, é gigantesco. Então, assim, é isso, Mauro. Pode ir puxando aí a conversa enquanto o Daniel não vem. Eu estou à disposição para dialogar com você. O que eu noto aí em Minas é a seguinte, uma situação inusitada até, porque o que você tem não me recordo disso ter acontecido antes. Você tem, ou talvez com essa intensidade, você tem o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Legislativo, no caso a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, todos a serviço das mineradoras. Vocês estão isolados aí, os ambientalistas e o povo de Minas está desamparado nesse momento, ou não? Totalmente, porque o que acontece? E os ambientalistas, mas as pessoas vitimadas, as pessoas que estão percebendo que estão sendo um alvo de novas ondas de mineração e toda a própria natureza. Nós estamos completamente órfãos dos órgãos públicos que foram criados, que são sustentados com dinheiro público para fazer o seu papel de garantia de direitos. É isso que é a realidade em Minas Gerais. E, diante disso, lógico, são novas licenças a rodo, novas outorgas de água sem qualquer avaliação sistêmica a rodo, são novas supressões de vegetação, tipo, estamos aí diante de 2 megaprojetos que a Vale quer. Olha só, no projeto Apolo que quer na Serra do Gandarela, são 1.055 hectares de supressão de Mata Atlântica. No projeto Serra da Serpentina, lá no Espinhaço, a mesma área que tem Conceição do Mato Dentro, já completamente impactada pela Anglo-América, é um projeto com previsão de 2.833 hectares de Mata Atlântica nativa. Ou seja, nós estamos falando hoje no mundo a necessidade urgente de mudar esse tipo de situação para garantir toda essa questão grave da emergência climática, e nós temos a empresa Vale querendo e tentando emplacar, e está claro que o governo Zema está apoiando essa insensatez. Então, os órgãos de controle, como eu estava voltando a falar, aqui em Minas, por exemplo, tem uma questão envolvendo a questão do IBAMA, né? Trazendo, depois você pega o gancho sobre a Foz. Aqui em Minas, o governo do estado conseguiu, atualmente, a questão de supressão de Mata Atlântica para empreendimentos minerários. Quem bate o martelo ou quem decide é o estado. Conseguiram formatos de deixar à parte o papel do IBAMA, mesmo a Mata Atlântica sendo um bioma protegido a nível nacional pela Constituição. Então, na questão legislativa, em todos os níveis, no sentido de mudanças de legislação, aqui também é gravíssimo. Por quê? Porque é tudo costurado, igual é no Brasil, né? A gente está vendo, né, as tentativas que tem havido, igual aquela
O jabuti, seria bom trazer isso aqui. O jabuti que foi colocado numa mudança legislativa que desqualifica mais ainda a proteção à Mata Atlântica e que contou, inclusive, com o apoio do ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira. Então, a questão ambiental, tanto em Minas quanto no Brasil, está aterradora. E as consequências, Mauro, quando eu olho para as nossas crianças aí, que a gente fica vendo toda hora, como é que vai ser esse futuro, se o presente já está tão aterrador? Então é isso. Nanda Perdigão diz assim: uma única escola municipal de Piedade do Paraupeba, em Brumadinho, está na rota de 2 barragens de mineração, uma da Valorec e outra da Vale. 260 alunos que terão que se salvar, ou seja, terão que se virar em caso de rompimento, sem qualquer proteção. Pois é, e essas pessoas e essas resistências do lugar vêm alardeando tudo isso e realmente continua a Valorec e os empreendimentos minerários continuam operando, Mauro. Continuam operando, continuam tendo novas licenças, e aí fica só por conta das pessoas, nesse caso alunos e professores, se autossalvarem. Qual sentido? Isso não tem o menor sentido. Como assim se autossalvar? Os empreendimentos minerários continuam acontecendo, podem continuar operando, ampliando, faturando bilhões, tudo isso, e o que resta para nós, sociedade, é nos autossalvar. Então, eles põem placas, rota de fuga, pontos de encontro que não fazem o menor sentido, Mauro. Você sabe os pontos de encontro no nosso território? Não dá nem para chegar depois para nos resgatar. As rotas de fuga, você tem que, é uma rota que a pessoa sai correndo e não põe nesses territórios, Mauro, nenhuma estrutura permanente de resgate. É insano, Mauro. O que nós estamos vivendo aqui com as barragens de rejeito que colocam em risco milhares e milhares de pessoas é insano. E essas autoridades de controle que deveriam garantir uma outra lógica, nós estamos órfãos, porque eles estão em conluio, ou parte dessas estruturas está em conluio com esse interesse minerário. Então, Minas Gerais é uma situação anômala. Eu sei que está acontecendo o avanço sobre a Bahia, sobre o Espírito Santo, nós sabemos o que está acontecendo com a grilagem e com as situações de mineração de ouro, que também é para atender grandes empresas. Então, a lógica do ilegal, para nós aqui em Minas, para nós o chamado legal é ilegal. E nós temos muitos elementos de provar que o legal é ilegal. O que parece é o seguinte: as mineradoras são um negócio, um poder econômico absurdo. Elas compraram Minas Gerais para elas. Então, elas compraram o território, ou parte do território, compraram o poder executivo, compraram o poder legislativo, ou o poder judiciário, compraram o Ministério Público e compraram também o poder político, compraram também o poder legislativo aí em Minas Gerais. Essa história do jatinho, gente, é incrível, porque o chefe do Ministério Público de Minas Gerais, esse Jarba Soares Júnior, ele e a mulher dele pegaram carona no jatinho deste empresário, Lucas Prado Calas, que é investigado por diversos crimes ambientais, de Miami para Belo Horizonte. E o sujeito, na cara dura, está defendendo o direito dele de pegar carona no jatinho de um investigado. É uma coisa, assim, impressionante a desfaçatez deles. Queria te fazer uma pergunta. Nanda Perdigão, aparentemente aí, de Minas Gerais, ela dizendo: no distrito de Aranha, em Brumadinho, de cada 80 crianças, 40 estão com níveis elevados de metais pesados, como arsênio e chumbo, e não existe controle. Ela complementa: estudos realizados pela Fiocruz a partir do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Centenas de contaminados e nada do acordo Zema-Vale para cuidar dessas pessoas. Realmente impressionante o que está acontecendo em Minas Gerais. A sensação que dá é que as mineradoras compraram todos os poderes em Minas Gerais, compraram a mídia conservadora e se estabeleceram como um cerco. O governo federal, os poderes federais não entram em Minas. Não é isso? Está fechado. Não entram em Minas.
não entram em Minas. E aí a gente aqui em Minas está vendo que, de certa forma, está sendo exportado além do minério. Por exemplo, eu quando vi a nomeação do Alexandre da Silveira, e a gente sabendo das ligações, né, também com o bloco minerário, eu fiz assim, meu Deus do céu, como é que é possível que... Porque a questão minerária para o Brasil, não é só para Minas, mas para o Brasil, é fundamental e é urgentíssimo que se mude esse entendimento. Não, isso está nos trazendo ao Brasil muitas perdas, para além de ambientais, sociais e econômicas também, em outras possibilidades. Não há mais como exportar commodities a partir de todo esse sistema desse jeito. Então, esse caso que foi trazido pela Fernanda é gravíssimo, porque está havendo um adoecimento geral da nossa população. Então, acontece agora lá em Brumadinho, por causa do rompimento, mas, por exemplo, na região de Nova Lima, onde tem AngloGold, teve mineração de ouro desde há centenas de anos, tem muitos relatos, e a saúde não entra para fazer também a colocação no devido lugar, e é como ela falou, o dinheiro desse acordo bilionário com a Vale não contemplou o que deveria ter contemplado. Por exemplo, não sei se você sabe, Mauro e Brasil, está lá colocado dinheiro para fazer um rodoanel, que é chamado rodominério. Esse rodominério, por que está sendo chamado? Porque está na cara que esse rodoanel não é para melhorar ou para solucionar uma questão que realmente a população precisa. Pelo contrário, vai arregaçar e vai trazer muitos impactos a muitas populações e vai trazer grande problema ambiental, é para atender o escoamento de minério, porque cada vez tem mais caminhão circulando com rejeito. Porque a nova moda agora, Mauro, em Minas, é aproveitar rejeito. Rejeito se tornou um novo boom da mineração. Como eles querem aproveitar rejeito, se criou todo um sistema à disposição. O que é rejeito? Explica para os ignorantes aqui como eu. O que é um rejeito? O rejeito é o que está dentro das barragens de rejeito. A diferença entre rejeito e estéril é o seguinte: quando eles começam a minerar as nossas serras, eles vão explodindo as camadas que não são minério. Eles consideram estéril, não interessa. Vão pondo em pilhas, é solo moído em pilhas, porque não tem valor econômico. Quando eles chegam na camada de minério, de ferro, o que seja, mas principalmente de ferro, eles estão entrando na camada que, inclusive, é o aquífero. Mas eles, entrando nessa camada, explodem e tem que passar por um processo chamado beneficiamento, onde eles vão tirar o minério que interessa para exportar, para pôr nos vagões da Vale, para fazer toda essa exportação dos nossos bens da União. E nesse processo gera o chamado rejeito, que é como se fosse uma lama. Não é mais um material, o solo, é o rejeito da mineração. Então, quando eu estou falando de que se tornou o boom da mineração, não sei se o pessoal lembra que quando houve o rompimento em Brumadinho da Vale, está relacionado a que estavam começando a drenagem na barragem, que estava lotada de rejeitos, e gerou a movimentação daquela lama, e que gerou o rompimento, porque fez pressão no alteamento que segura o rejeito. E agora eles estão querendo aproveitar todo o rejeito dessas centenas de barragens. Então, é uma nova onda que está gerando, inclusive, o terrorismo de barragem, que o Daniel já falou em alguns programas, que são barragens que, de certeza, para nós não estão em risco e que são colocadas em risco pelo próprio empreendedor para expulsar as comunidades que estão ali na chamada zona de autossalvamento, expulsar no sentido de dizer que elas não podem ficar ali, e aí as empresas vão comprando os territórios para ampliar as suas megas minas. Então, é tudo junto. É o risco real, que pode ter, igual esse de Raposos, não sabemos, mas pode ser, e é o risco fictício. E nós estamos todos vivendo uma situação sem contar com os nossos órgãos de controle que deveriam pôr decência e pôr limites e parar com essa loucura. É isso que estamos vivendo em Minas Gerais.
Teca, opa, esse teu sotaque aí é da terrinha? É porque eu tenho uma trajetória que eu acho abençoada. Eu nasci em Angola, na África. Meus pais eram de Portugal, mas estavam na África. Eu vim de Angola com 15 anos para o Rio de Janeiro. Hoje eu tenho 63. Mas como eu saí de lá com 15, a minha linguagem, a minha memória, ela não adquiriu 100% o sotaque brasileiro. Mas eu estou no Brasil desde 75, eu moro em Minas Gerais Nossa, desde impressionante. 95. Eu amo esse país, eu gosto de ser essa mistura de África, que é toda a minha vivência de infância, de português, dos meus pais, e de brasileiro. É isso que Legal. eu sou. Eu estive em Angola por pouco tempo, anos e anos atrás, e esse em Angola, o português lá é a musicalidade do português de Portugal, né? Não o português aqui do Brasil. É a mesma música que toca em Angola, né, quando as pessoas falam. Ó, Nanda Perdigão, sirenes tocam mensalmente numa tortura nas comunidades abaixo das barragens. O Felipe Magé, em Amarantina, famílias inteiras estão doentes física e psicologicamente por tanta pressão covarde feita pelas mineradoras. A própria Nanda falando aqui do índice de suicídios, 146 casos de suicídios depois do desastre em Brumadinho. O cenário realmente... Fala. Ô, Mauro, eu acompanho, eu tento contribuir com a luta de resistência em Amarantina, voltando à história das prerrogativas todas que a mineração tem. Não sei se você já ouviu falar, e os ouvintes aqui, quem assiste o seu programa, de servidão mineral, né? Em Amarantina, a situação da mineração é tão insana que, se a mineração entender que precisa de uma determinada área de uma comunidade para passar o seu tráfego de caminhões, ela requer servidão mineral, e aí as pessoas são surpreendidas, depois de toda uma vida de relação e envolvimento naquele lugar, que estão sendo alvo dessa demanda minerária, mesmo que, primeiro, seja violento, porque inverte direitos, e, ao mesmo tempo, por que não outras rotas que para a mineradora ou para a comunidade não teria? Amarantina vive também toda uma pressão de servidão mineral em cima da sua própria comunidade, fora o problema da saúde, que o Felipe falou, com os britadores, com toda a movimentação da pedreira, e é uma pedreira que ampliou essa atividade toda para atender a Vale nas mega obras de muro, são mega obras, e que na realidade é para atender o terrorismo de barragem. Então, é assim, é uma lógica que agora o Daniel voltou. Daniel, eu já falei muito, agora é com você, meu amigo. Vamos ver se o Daniel consegue falar. Se a internet deixa ele falar. Ele aqui mandou uma mensagem enquanto estava aqui com dificuldade. Temos que falar sobre a Amarantina, Miguel Burnier, tantos distritos silenciados e isolados. A gente vai caminhar para o final agora, 9h32 já, nosso horário já está dando. Queria te entregar, Daniel. Tenho ainda uma questão em relação a Minas Gerais e depois faço liga com outra questão. Vamos falar ainda aqui brevemente da Amazônia. Fala, Daniel, vamos ver se dá. Acho que firmou aqui a internet, Mauro. Estava ouvindo um pouco aí a Teca, quando o Felipe fala de Amarantina, e eu falei no chat de Miguel Burnier. Mauro, o que Teca falou aí da servidão mineral, eles pediram a servidão mineral em segredo de justiça, Mauro. Teve um juiz que foi capaz de acatar o pedido de servidão mineral sem que as pessoas que deveriam ser imediatamente comunicadas no processo. Por quê? Porque seriam requisitadas as casas delas, os terrenos dela, e elas foram impedidas de ter acesso ao processo. E mais, as pessoas que se manifestaram contra esse processo foram processadas pela empresa. Então, quando você fala, e Teca estava falando aí desse arranjo que a gente olha, e aí é toda a estrutura estatal, né? A gente olha para o Poder Executivo, e aí passa nas 3 esferas, federal, estadual, municipal. Aí é o judiciário, é o legislativo. De fato, a gente fica sem ter a quem recorrer. E aí a Yara falou assim, estamos perdidos? Eu acho que não, porque aí a Nilda falou o Cerro. O Cerro é um dos exemplos de vitória, pelo menos por enquanto. E a gente tem que comemorar e valorizar
e não deixar ser ocultado. Por quê? Porque a comunidade conseguiu se organizar, a comunidade está dizendo não à mineração, não essa ideia de desenvolvimento, que é uma falsa ideia de desenvolvimento, porque mineração não traz riqueza, mineração não aumenta o PIB. Olha que legal, esse PIB, que é um negócio, uma medida tão frouxa, né? Falar assim, aumentou o PIB, aumentar o PIB, se eu aumentar o preço da passagem de ônibus, aumenta o PIB, piora a vida das pessoas, né? Então, esse negócio de PIB é uma falácia. Mas a mineração não arrecada impostos. A gente precisa lembrar da Lei Candir, que todo produto in natura exportado não recolhe um centavo de imposto. E acaba de explodir a notícia de que a Vale teve 20 bilhões de isenção de impostos, Mauro. Então, assim, a gente precisa olhar para a questão da mineração, e aí a gente está aqui, a gente esteve em Brasília, conversando com o presidente do IFAM, conversando com o presidente do ICMBio, porque a gente precisa mobilizar forças do governo federal para impedir esse avanço da mineração com esse discurso de que mineração traz desenvolvimento. Você Entendeu? falou em forças do governo federal. Bom, vocês mineiros têm um ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Mineiro. E aí? Qual é o lugar do Alexandre Silveira nessa história? É a raposa no galinheiro, Mauro. Entendeu? É o representante das mineradoras. É um cara que não podia estar no governo. Haja visto o papel que ele teve, por exemplo, no impeachment da Dilma. Haja vista as relações que ele tem com, por exemplo, doação de campanha das mineradoras. Então, a gente tem que tensionar o governo, porque, tudo bem, é um governo de coalizão, a gente fez uma luta para tirar o Bolsonaro e tal, ok. Mas a gente não pode trocar um modelo de morte por outro. E aí a gente está falando de Minas, a gente está falando da Amazônia, a gente está falando de exploração mineral, por exemplo, que vai para a Bahia. A Bahia, em 2022, foi o estado que mais investiu em pesquisa mineral. Toda essa mineração de minério de ferro de baixos teores... A Bahia do Rui Costa, você está falando? Bahia do Rui Costa, é isso? Bahia do Rui Costa. Anos de governo do PT. Então, assim, a gente precisa discutir o que a gente está chamando de modelo de desenvolvimento. Porque mineração não traz desenvolvimento. Mineração enriquece corporações transnacionais. Ponto. Lei Candir, nem um centavo de imposto. Consonegação fiscal, acabou de ser aprovado, está em todas as redes. A CEFEM não funciona. A Vale deve mais de 10 bi de CEFEM. CEFEM é a compensação financeira pela extração mineral. CEFEM, C-F-E-M. Ela entrou na Lei Candir para compensar o não pagamento do imposto a partir de 1997. E é muita coincidência que é justamente o ano que a Vale foi privatizada. A Vale só nega CEFEM. Ela fala que, como o produto dela é processado, ela não tem que pagar CEFEM, mas ela também não tem que pagar ICMS. Então, para pagar ICMS, ela fala que é exportado in natura. Para pagar CEFEM, ela fala que é processado na peletização. E não paga. Está tudo bem. Então, assim, a discussão, Mauro, ela é do nível de a gente discutir o modelo de país. Por quê? Porque senão a gente vai ficar andando em círculos. Vale do Lítio, daqui a pouco vai vir para Minas Gerais o Vale do Estanho, porque precisa de estanho para fazer um carro elétrico mais leve, porque o carro elétrico é muito pesado. O carro elétrico, ele impacta duramente, por exemplo, na borracha e no asfalto. Então, essa substituição elétrica, na verdade, é só mais capitalismo com outra forma de acumulação. E aí tem estanho, tem o lítio, tem o nióbio. E aí é o Vale do Nióbio, em Araxá, é o Vale do Estanho aqui no Vale das Vertentes, e é o Vale do Lítio no Vale do Jequitinhonha, e é só exploração. Só exploração. Tá? Então, e aí o governo Lula tem uma grande oportunidade. O IBAMA deu um excelente exemplo. Não vamos tirar petróleo da foz do Amazonas. Por quê? Simplesmente porque é uma região extremamente delicada do ponto de vista da biodiversidade. Só que lá atrás, no governo Dilma, quando a gente licenciou Belo Monte, todo mundo alertou.
que a acessibilidade era exatamente a mesma. E Belo Monte está fornecendo energia para quem? Para Vale em Carajás. Então, a gente anda em círculo, você entendeu? Quem tentou impedir o licenciamento de Belo Monte acabou saindo do governo. Acabaram ocultados ou silenciados. Belo Monte tem problema de licenciamento até hoje, Mauro. Então, essa é uma questão que eu queria trazer para vocês. Me parece que a gente tem, neste momento, um cenário que, para mim, era inconcebível. Vamos esperar Lula desembarcar. Mas a declaração de Lula lá ao final da coletiva em Hiroshima preocupa. Preocupa não só eu, assim, estou vendo assim, vários colegas meus jornalistas de orelha em pé. Porque, no final, Lula que fez discursos de defesa enfática da Amazônia, lá no G7, na hora da coletiva, sobre esse tema que está dividindo o governo. Então, você tem Alexandre Minerador Silveira, de um lado. Você tem Randolph, destruidor da Amazônia, do mesmo lado. Né? Você tem mídia teoricamente progressista, do mesmo lado, né? A mesma mídia que foi patrocinada pelo Google contra a PL das fake news, agora está patrocinada pelo Petrobras para a destruição da Amazônia. Petrobras do mesmo lado. Para dizer o seguinte, para fazer carga contra o IBAMA, que disse simplesmente, o IBAMA nem está discutindo se a questão é o combustível fóssil ou não, está dizendo para a Petrobras. O estudo que vocês apresentaram não é qualificado tecnicamente. E aí tem uma carga política brutal sobre o IBAMA agora e sobre Marina Silva, para obrigar o início da exploração de petróleo na foz do Amazonas, colocando em risco gravíssimo a Amazônia. Como é que vocês estão acompanhando? Eu fico assim, porque imaginei que não seria possível no governo Lula retomar, me parecia que havia uma opção pelo desenvolvimento sustentável, solidamente ancorada no governo Lula. E o que a gente vê é que, pelo jeito, não estava, né? Não estava. Vocês aí em Minas estão sofrendo, né? Não, então, é isso, é a roda. A gente está andando em círculos. Então, falar na COP, igual o Lula falou antes da posse, e depois falar com relação à proteção ambiental, que a gente precisa discutir a governança da ONU e tal, está perfeito. Mas a prática é o critério da verdade, né, Mauro? A gente precisa entender como é que a gente vai fazer o país funcionar. A gente vai fazer o país funcionar sob a égide da exploração mineral desenfreada, porque a Petrobras, embora seja uma empresa pública, ela é financiarizada. E aí... Ixi, acho que eu travei de novo. Pronto. Oi? Fala. Oi. Voltou? Voltou, estamos aqui. Tá. Então, são os acionistas, é o corpo diretor que está pressionando. E aí a gente precisa de governança ambiental de fato. A gente precisa olhar para o que é fundamental para a sobrevivência das espécies, para a manutenção da biodiversidade. É isso, sabe? E aí tem que pressionar o governo. Os movimentos sociais, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma aliança crítica com o governo. A gente não pode aceitar esse tipo de desmando dentro das instituições, dentro dos órgãos ambientais. Não pode, simplesmente não pode. Teca. Eu queria completar assim, essa última fala do Daniel, porque quando se fala é a questão da biodiversidade, das espécies, tem sempre aquelas narrativas para desqualificar essa preocupação e que elas usam várias formas de desqualificar. Quando se está falando da importância da questão da biodiversidade, da questão desses valores naturais, está diretamente vinculado a cada um de nós, Mauro, e às futuras gerações. Isso está provado em uma série de estudos científicos. Inclusive, cada vez tem mais elementos do prejuízo astronômico econômico
por causa do desequilíbrio ambiental. Então, essa nova lógica e esse novo olhar para o que é desenvolvimento, ela não tem como não passar por essa discussão profunda. A questão da natureza, da biodiversidade, das águas, dessa palavra sustentabilidade, ela tem tudo a ver com a garantia de sobrevivência da espécie humana, porque não é mais só o lobo-guará, como eu escutava há 20 anos, Mauro. Eu lembro que há 20 anos, 25, era a extinção do lobo-guará, da ararinha azul. O que está provado no mundo é que é a extinção da vida no planeta Terra. Então, a gente, quando fala de mudar uma lógica de desenvolvimento, o Brasil tem perspectivas de ter uma outra lógica, baseada em outro tipo de economia, a agroecologia, a economia solidária, os pequenos, apoiar os empreendedores pequenos da economia, que a geração de renda fica mais dividida. Não, por que o Brasil vai continuar sendo o país exportador de nossa riqueza natural, como foi lá nos primórdios do saque, que se transformou a dívida externa com a Inglaterra e que saqueou o nosso Brasil? Quer dizer, vamos continuar repetindo isso em pleno ano 2021, com a situação de emergência climática no planeta Terra? Não faz qualquer sentido. Essa é a discussão que tem que ser posta na mesa, para que não venham com a narrativa que está se atrapalhando o desenvolvimento e a prosperidade do Brasil, porque está cuidando somente da biodiversidade da foz do Rio Amazonas. Parou, isso aí é uma narrativa completamente equivocada e usada a serviço do interesse econômico das transnacionais, das bolsas de valores, dos acionistas, exportando um bem que é da União, que é nosso do povo brasileiro. Então, é essa a discussão que está em curso e a gente realmente tem que encontrar uma saída, Mauro. Porque não faz sentido o Brasil, com tanta ainda condição de trafegar por essa problemão que vai ser a emergência climática e nós entregarmos isso para a riqueza das transnacionais e dos acionistas. Não faz o menor sentido, com todo o potencial que a gente tem de gente e de possibilidades de outro tipo de economia, e é isso que tem que ser olhado. Você falou, Daniel, só para encerrar, sobre as lições de Belo Monte, né? Aparentemente, parece que não foram aprendidas, impressionante. Belo Monte é um dos maiores desastres ambientais da história da Amazônia, não é? A Belo Monte entrega um terço da energia prometida, Não chega a 40% a entrega efetiva da energia pela potência instalada em Belo Monte. Era para entregar 11 bilhões de watts, entrega 4 bilhões de watts. É uma devastação sem tamanho. Todo o processo de licenciamento, que começou no governo Lula e terminou no governo Dilma, irregular. É um fiasco sem tamanho. São mais de multas ambientais sem tamanho. Olha, a situação, o massacre a que a população ribeirinha, a população indígena foi submetida. Por que não dá para aprender com o Belo Monte? Não dá para aprender com o Belo Monte, não é? Então, uma questão dramática. Ele vai repetir o mesmo erro na Foz do Amazonas. A Foz do Amazonas significa poder comprometer de maneira profunda toda a floresta amazônica. É muito dramático. Nós estamos repetindo o mesmo conflito dos dois primeiros governos Lula, especialmente o segundo, e do governo Dilma. Enfim. Vamos ver como é que Lula desembarca. Vamos ver se Lula desembarca como o Lula do discurso do que fez lá no G7, ou se Lula desembarca como o que ele insinuou no final da coletiva lá em Hiroshima, né? São duas posturas bem distintas. Vai desembarcar um presidente que vai respeitar a decisão técnica do IBAMA ou um presidente que vai apoiar aqueles que querem atropelar a decisão técnica do IBAMA? Essa é uma questão decisiva. É isso aí. Daniel, da próxima vez com internet melhor, oremos. Então, hoje os deuses da tecnologia não ajudaram, mas, mais uma vez, obrigado, Mauro. Esse espaço é fundamental.
para a gente poder Obrigado a trazer... vocês dois. É claro que vamos fazer um recorte dessa conversa para que seja espalhado aí em Minas Gerais para ajudar a minerada, não os mineiros, minerada de Minas, o povo de Minas a romper o cerco estabelecido pelas mineradoras que compraram o Estado, compraram o Executivo, compraram o Legislativo, compraram o Judiciário, compraram o Ministério Público e conseguiram emplacar o ministro das Minas e Energia no governo Lula. Situação dramática em Minas Gerais. É isso, então, obrigado. Obrigada, Mauro. Um abraço. Obrigado. Prazer te conhecer, Teca. Daniel, alegria. Prazer. Semana para vocês. Prazer. Igualmente. Tchau. Um abraço para todos. Tchau. Valeu.